Cidade Educadora. É por esse título que muitos conhecem Viçosa, município que abriga uma das mais importantes instituições de ensino superior no Brasil. De renome nacional e internacional, a Universidade Federal de Viçosa, fundada em 1926 como Escola Superior de Agricultura e Veterinária, é responsável pela formação de milhares de profissionais de diferentes áreas. Mesmo a universidade sendo a principal responsável pelo título de Cidade Educadora, a história da educação em Viçosa começa antes da década de 1920. No fim do século XIX, a escolarização era algo que começava a se configurar no Brasil, e em Viçosa essa realidade não era muito diferente. Bom, a gente pode falar de duas características marcantes na educação brasileira de uma maneira geral, que seria o seu caráter elitista e o seu caráter excludente. Essas características elas vão se reduzir, de certo modo, a partir do período republicano, tendo em vista uma maior motivação em escolarizar a população, até pela questão do voto, da cidadania, enfim. A mudança do regime aí político do país vai possibilitar essa maior abertura, digamos assim, de escolarização. E Viçosa não vai ser muito diferente nesse processo. E aí, estudando aqui no jornal A Cidade Viçosa, que circulou aqui no município entre 1892 e 1928, a gente identificou esse processo de expansão de matrículas e de escolarização no município. Tanto é que a gente identifica em 1900 que o município possuía cerca de 15 escolas, 15 cadeiras de ensino, sendo 4 aqui no município, 2 do sexo masculino e 2 do sexo feminino, e 11 nos distritos que hoje são os atuais municípios de Teixeiras, Pedra do Anta, São Miguel do Anta, Araponga, Coimbra e Ervalha, sendo que todos esses municípios possuíam 2 cadeiras, uma masculina e uma feminina, e apenas o distrito de Araponga tinha uma escola mista para ambos os sexos, né? Com a criação dos grupos escolares, viu-se a necessidade de formar profissionais para atuar nas salas de aula. Se a República trouxe um estímulo razoável para a escolarização da população, de outro lado, o Estado ele não se responsabilizou pela formação docente. E esse espaço ele vai ser ocupado em grande escala pelas congregações religiosas. E nessa região aqui, esse processo também vai ser percebido. Tanto é que a gente já identifica, em 1898, o início de funcionamento da Escola Normal Nossa Senhora Auxiliadora, em Ponte Nova, das Irmãs Salesianas, uma escola de Irmãs Carmelitas em Cataguases, cujas irmãs depois virão para Viçosa, em 1917, para iniciar o funcionamento da Escola Normal Nossa Senhora do Carmo, né? Também o BA, a Escola Sagrado Coração de Maria, que vai estar responsável pela formação docente dos professores aqui dessa região. Funcionando desde a década de 1910, a Escola Normal, mesmo sendo particular, recebia anualmente centenas de jovens de Viçosa e região. Ali formavam-se professoras que atuariam em escolas de educação básica da cidade e de municípios vizinhos. Naquele tempo a gente não tinha muita opção, não. E assim, era a mulher, a moça, geralmente, a gente fazia o curso normal, a gente queria ser professora, a gente se dedicava, achava professora muito bacana ser professor, sabe? Eu pelo menos pensava assim, vinha para aqui e fevereiro, entrava em fevereiro, você entrava aqui no colégio, e aí nem seu pai mais mandava em você, né? Você morava aqui. Só Semana Santa ia passear em casa. Em julho você tinha 15 dias para ir a casa, ficar de férias, voltava, morava aqui praticamente, né? A gente fazia tudo aqui, tinha lazer, né? E
Nós éramos, na época, 130 internas. E tinha as externas também, né? A mesma classe tinha internato e externato. A gente tinha uma base, né? Tinha as matérias básicas, né? Tínhamos biologia, puericultura, psicologia, as didáticas, metodologia, toda a parte teórica. E ao lado da parte teórica, a gente tinha a parte prática, porque tinha chamava classes anexas de primário aqui, que era exatamente para a gente praticar, entendeu? Então a gente trabalhava à tarde com os alunos do primário. Então é um curso muito bom. Ao longo das décadas, a cidade foi ganhando mais escolas de ensino básico. Pelos bancos escolares dessas instituições passaram diferentes gerações. No primeiro ano que nós fomos alfabetizados pelo Método Global, né, aquele livro Os Três Porquinhos, eu me lembro daquela satisfação que a gente tinha de receber as páginas do livro. Porque como que era feito o trabalho? Na medida em que os cartazes iam sendo trabalhados dentro de sala de aula, a professora também nos dava a página referente àquele cartaz, né? A gente tinha um mini cartaz, se a gente poderia dizer assim. E eu me lembro que ele era em preto e branco, os cartazes eram coloridos, mas o material que a gente recebia era em preto e branco. Então a gente procurava, né, colorir conforme aquele cartaz. Eu me lembro que a gente ia guardando essas páginas e dava um laço. Eu me lembro até que o laço do meu livro era verde, porque o livro era furado e a gente dava aquele laço para segurar as páginas. Então era muito prazeroso. Me encantou muito o dinamismo, a agilidade, o espírito alegre, sempre colocando todo mundo numa forma muito positiva de aprendizado, que foi a dona Ieda Mafia. Ela era professora de português e assim, me encantava a agilidade dela, sabe? Era sempre com muita energia. E a dona Marília Torres também uma pessoa muito amável. E como eu ficava aqui na cidade, meus pais moravam lá no sítio, a gente ficava aqui só os irmãos, acho que eu percebia nela quase que uma mãe, né? Ela cuidava com tanto carinho daqueles alunos e ela me incentivava muito. Ele tinha uma vez que acompanhava todo lado que ele ia. Aí quando ela zoava, só o professor Lopes está chegando. O professor Lopes está chegando. Aí todo mundo, ele se identificava pelo barulhinho nas vezes dele, porque só tinha duas ou três vezes só. Uma delas era minha, que eu comprei uma também. Com o dinheirinho que eu ganhei ali no colégio da aula, eu comprei uma vez também. Professor de história, o saudoso Pedrinho Mille, que dava umas aulas de história. Você ficava maravilhado, mas maravilhado, porque era muito bonito. Ele começava, ele parava, ele só olhava, tinha um livro que ele adotava, então ele parava, por exemplo, na página 8, digamos, por exemplo assim, o Império Romano, uma hipótese. Então, ele cruzava as pernas e começava a contar a história do Império Romano, mas que coisa linda, linda, linda. Se você ouvir todo mundo que ainda estiver vivendo hoje, que foi dessa época, você vai encontrar unanimidade, vai ser uma voz uníssona, todo mundo vai dizer, era muito bonita a aula dele. Ele punha gente para flutuar, né? No Brasil, o acesso à escola foi facilitado com a criação dos grupos escolares, mas até a década de 1930 não havia legislação nacional de ensino que orientasse os rumos da educação no país. Somente nos anos de 1940, o governo federal passou a voltar os olhos para as demandas da educação básica. Paralelamente, as universidades também recebiam investimento. Prova disso foi a criação, em 1951, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES. Bom, a gente pode falar da organização de um Sistema Nacional de Ensino somente a partir da década de 30, que é durante a Era Vargas, né? Que vai legislar a respeito de todos os níveis e graus da educação brasileira. Começando pelo topo, que é pela universidade,
e chegando até o ensino primário já em 1946. E dentro dessa legislação de 46 também há uma organização da escola normal. Vale ressaltar nessa política legisladora, vamos chamar assim, o surgimento também de uma instituição de nível superior, que são as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, cujo um dos principais cursos vai ser o curso de Pedagogia, que é criado a partir de 1939. Então, essa legislação, no geral, e a legislação do ensino superior, em particular, em 39, já vai possibilitar a formação, ou o início da formação docente a nível superior para as classes primárias. Também é importante ressaltar que, a partir da década de 1940, há uma expansão das escolas públicas de formação docente, de nível médio, mas aí que demonstra que o Estado passa a investir na formação de professor e que essa formação, então, ela passa a coexistir com as faculdades de Filosofia, Ciências e Letras na formação do professor. Na década de 1970, o governo federal passou a incentivar a profissionalização do ensino médio. Por um lado, os jovens adquiriram uma formação profissional e logo se inseriram no mercado de trabalho. Por outro lado, esse incentivo foi uma interferência na formação docente. Bom, vale ressaltar que a criação das faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, elas não vão ser dominantes ou predominar, né? A formação docente permanece sendo uma atribuição, sobretudo, das escolas normais. E aí é importante dizer que, a partir da década de 1940, essa formação também vai se dar por meio da rede pública de escolas normais, que vai se expandir e ter um papel relevante na formação do professor. Tá? Essa formação, ela permanece ao longo aí até a década de 70 e vai haver um refluxo, vamos dizer assim, com a profissionalização compulsória do ensino médio, uma vez que a habilitação magistério vai ser uma habilitação dentre milhares de habilitações, ou centenas de habilitações. Consequentemente, muitas vezes, o aluno que fazia a seleção para o curso de contabilidade, por exemplo, se ele não conseguia a vaga, ele ia para o curso de magistério. Então, ele às vezes tirava a vaga daquele indivíduo que tinha vocação para o magistério, mas não conseguia a nota para ingressar na escola normal. E essa profissionalização compulsória, ela vai ser muito ruim para as escolas normais, uma vez que muitos dos estudantes que ali passam a ingressar, eles de fato não vão exercer a função docente. Em Viçosa, a escola normal encerrou suas atividades na década de 2000, deixando que a formação dos professores fosse feita exclusivamente pelas instituições de ensino superior. Os tempos eram outros, assim como os objetivos daqueles que se preparavam para reger uma sala de aula. A maneira de se formar um professor já não era